Olá, meus amigos, boa noite para nós. Eu peço desculpa pelo atraso. Segunda-feira é o dia da nossa reunião mediúnica na Casa Espírita. Eu saio de lá por volta de 9h30 e aí a gente enfrenta um pouco de trânsito, porque a casa não é tão pertinho assim da minha casa aqui. Mas estamos juntos mais uma vez, não é? Deixa eu arrumar a cadeira aqui, levantar um pouquinho mais. Estamos juntos mais uma vez para prosseguir com os estudos do Denis. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes e eu faço os votos mais sinceros de que o nosso estudo possa ser útil a quem nos acompanha como fonte de reflexão, fonte de elevação espiritual e gatilho para futuras meditações particulares de cada um de nós, né? Hoje nós prosseguimos ainda mais uma vez com o capítulo 6 do cristianismo. Eu havia avisado a vocês que esse capítulo ia consumir de nós muitos encontros, né? E o meu amigo Beto Costa, né? Carlos Alberto Costa, Braga Costa, também faz programas aí na rede. Ele falou comigo assim: Vinícius, por favor, faça os estudos com mais tempo, faça os estudos com mais calma, não faça um capítulo por noite, às vezes o pessoal pode aproveitar mais. E aí eu disse: então tá, Beto, eu vou fazer como você me sugere, eu vou diminuir a velocidade. Mas na verdade eu vou diminuir a velocidade naqueles itens que eu julgue pertinente para nós, tá certo? A gente continua então no capítulo 6 do livro Depois da Morte, do Leon Denis, estudando um pouco sobre o cristianismo. E hoje, quando eu estava preparando o nosso encontro, né, eu me deparei com uma coisa curiosa. Você que está acompanhando pelo livro vai ver que na noite de hoje nós vamos avançar talvez 2 páginas, não mais do que isso. Nós vamos avançar talvez 2 páginas do nosso livro, mas é porque o Denis sintetiza muita coisa que eu acho que é importante que a gente desenvolva um pouco mais, né? A gente tinha acabado de falar dos ensinamentos de Jesus, falamos do Sermão da Montanha, falamos de tudo isso. E agora Denis ele vai apresentar para nós uma reflexão em torno da existência ou não de Jesus como uma personagem real, historicamente verificável. Além do trem, hoje vocês devem estar ouvindo as patinhas, né? Porque eu cheguei em casa e minha cachorra está enlouquecida querendo brincar. Mas daqui a pouco ela se acalma. Eu peço que vocês não se preocupem com ela. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão com a imagem boa? Posso começar? O Denis vai fazer uma síntese bem rápida, dizendo que algumas pessoas desacreditavam da existência de Jesus por algum tempo. Ele vai falar que parte dos acontecimentos da vida de Jesus não são verificáveis, ou então são mitos. O Denis vai falar que alguns acontecimentos da vida do Cristo são muito semelhantes aos acontecimentos da vida de outros fundadores religiosos, como o Horus no Egito, Krishna na Índia. Ele vai citar esses 2, mas ainda existem mais, né? E ele também vai falar para nós qual que é o princípio. Por que faz sentido a gente pensar que Jesus de fato existiu, né? E ele não é uma alegoria, não é uma invenção. Houveram escolas teológicas que defendiam que Jesus teria sido uma criação de Paulo. Vocês já ouviram isso? Que Jesus teria sido criado por Paulo
como uma espécie de mito fundador do cristianismo para que tornasse mais fácil a difusão do pensamento de Paulo. O Espiritismo não pactua com essas ideias, né? Denis não pactua com essas ideias. Ele, na verdade, vai dizer que Jesus existiu. E o estudo de hoje nosso é para a gente pensar um pouco onde está Jesus no cenário da história. Ou seja, o que há de concreto, o que a gente sabe de fato da vida do Mestre. Muita coisa a gente não sabe. Muita coisa são apresentadas por nós, ou melhor, são apresentadas para nós como sendo algo real, mas que os estudos em torno da área não comprovam. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Para você que está lendo, está acompanhando direto no livro, nós vamos desde o fim do Sermão do Monte, né, que termina num pontinho, então a gente começa logo depois do pontinho do livro, e nós vamos até o momento que o Denis começa a falar da Igreja Católica. Então o nosso estudo da semana que vem vai girar em torno do surgimento da instituição cristã na forma da Igreja Católica. Tudo certo? Eu estou olhando aqui o chat e vocês não me deram sinal de que tem algum problema, então nós podemos continuar. Vamos lá. O que a gente sabe de fato a respeito de Jesus? A gente tem que pensar que durante muito tempo a Igreja cristã foi a maior instituição do mundo. E eu não estou dizendo isso de forma retórica e nem estou querendo afirmar que a Igreja foi a mais positiva, a melhor ou a mais útil, mas ela foi de fato a maior. E ela foi a maior por quê? Quando a gente olha para trás, a gente vai ver que o cristianismo, ou melhor, Jesus está inserido no contexto de um período histórico chamado História Antiga, né? Que é o período em que ainda havia o Império Romano no Ocidente, que se alarga para o Oriente e que acaba ocupando o lugar de não o maior, mas talvez um dos maiores impérios que a gente já viu no mundo, né? Só que, filho, eu não posso. Só que, a partir da queda do Império Romano, que vai acontecer, o Império entra em declínio já a partir do século IV, mas sobretudo no fim do século V, VI, que o Império Romano, como a gente conhece, ele é esvaziado de poder e de sentido. O que acontece? Toda a burocracia, toda a organização, todo o poder que antes eram propriedade de Roma vão passar a ser administrados pela Igreja. Então, a Igreja que foi perseguida durante boa parte do seu surgimento, né, desde boa parte do seu princípio, que vai ter que enfrentar o circo romano, sob Nero, sob outros imperadores, ela, quando se une ao Estado romano, ela começa agora a perseguir os seus adversários. Então, durante todo o tempo em que a Igreja gozou de primazia e de exclusividade na condução espiritual do Ocidente, não havia críticas à figura de Jesus. Não havia possibilidade de que Jesus fosse criticado como Deus e como verdade absoluta. Isso tem que ficar claro para nós. Por quê? Porque até o século XVIII, lá do século XVIII do século, né? Até o século XVIII, né? Que vai se iniciar para nós no ano de 1700, não havia crítica a respeito da história do Cristo.
A gente não questionava se aquilo era verdade ou não. Não tinha nem espaço para isso. As primeiras dúvidas sobre a existência e como foi essa existência histórica de Jesus, elas vão se dar no rastro do que a gente conhece como Reforma Protestante. Porque quando Lutero rompe com a Igreja Católica, né, com as suas teses, e ele propõe um cristianismo mais simples, destituído de ritos, de formalidades, então, bem distante daquilo que a igreja vivia no momento, lá no século XVI, ele acaba deixando espaço para que outros indivíduos, outros teólogos, também rompessem com a igreja. Então a gente fala de reforma protestante, pensa em Lutero, mas Lutero foi talvez o primeiro e o mais conhecido reformador, mas ele não foi nem de longe o único. Ele não foi o único reformador existente. E na medida que vão surgindo outras correntes protestantes, portanto reformadas, que vão questionar a autoridade da igreja, aos poucos isso vai se aproximando da própria figura de Jesus. A gente tem que lembrar que até a Reforma Protestante, as pessoas não eram incentivadas a ler a Bíblia. Não havia sequer traduções bíblicas acessíveis às pessoas comuns e mais simples. Uma das primeiras coisas que o Lutero faz é traduzir o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento, para a língua corrente. Portanto, isso é uma grande revolução. E à medida que as pessoas começam a ler a Bíblia e que outros pesquisadores passam a encará-la como um documento teológico, sim, é claro, isso não deixa de estar presente, mas um documento humano, daí se depreende outras questões. Questões que vão girar em torno da veracidade ou não do que está escrito no texto sagrado, né? E aí que a gente tem notícia, é claro que eu vou fazer uma síntese muito apressada, né? A gente poderia encontrar vários outros autores que vão se debruçar sobre Jesus. A respeito desse tema, eu continuo indicando para vocês 2 livros. Não fiz aquele cartãozinho para botar no final do nosso estudo, porque são livros que eu já indiquei 2 encontros atrás, né? Eu indico Cristianismo, a Mensagem Esquecida, do Hermínio Miranda. Inclusive, eu tenho pensado fortemente em, após a gente terminar o estudo do Denis, quem sabe a gente não inicia um estudo de alguma das obras do Hermínio Miranda. O Hermínio merece ser estudado por nós, né? E eu indico também para vocês o livro Jesus segundo o Espiritismo. Os 2 estão aqui, ó. Cristianismo, a Mensagem Esquecida, do Hermínio Miranda. Foi publicado pelo Clarim, Casa Editora, o Clarim. Essa edição é nova, está bem bonita. E o livro Jesus segundo o Espiritismo. A câmera não está conseguindo pegar bem, está dando reflexo. Ó, vê se vai lá. Foi. Esse é de 4 autores, aqui de Juiz de Fora mesmo. Foi publicado pela Sociedade Espírita Primavera. Esses 2 livros estão sendo nossa companhia de síntese. Aqui nos nossos estudos. O Pedro está dizendo que não está conseguindo ouvir. Vamos ver, Pedro, se eu consigo ajudar. Olha, a minha captação de som aqui está no máximo. Deixa eu chegar aqui para tentar corrigir isso no gravador. Tá tudo no máximo. Vamos ver se melhora. Todo o meu equipamento aqui tá no máximo, Pedro. Espero que você consiga ouvir. Se você não conseguir ouvir, eu não tenho como te ajudar agora. Vou ter que estudar para o próximo encontro nosso, tá? Então, olha só. A primeira pessoa que vai se questionar um pouco a respeito
da vida de Jesus é um sujeito chamado Hermann Reimarus. Ele é um professor de línguas orientais em Hamburgo, né? E ele vai ler os evangelhos, isso lá no século XVIII, né? Ele vai viver, o Reimarus, de 1694 até 1768, né? Ele vive no século XVIII. Ele vai ler os evangelhos e ele vai dizer que a vida de Jesus, na verdade, ela é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ler no evangelho. Ele vai dizer que para a gente entender Jesus de fato, a gente teria que olhar para Jesus como se ele fosse um judeu e enxergar a vida de Jesus dentro de um contexto judaico. Hoje, isso pode parecer uma coisa corriqueira, simples, mas não tenham ilusão. Quando o Reimarus faz essa análise de dizer assim, olha, se a gente não entender um pouco de judaísmo, a gente nunca vai conseguir compreender de fato aquilo que Jesus está querendo nos dizer. A vida dele é uma vida que vai ser compreendida pelos judeus. Isso era revolucionário. Por quê? Isso vai levar várias pessoas a tirarem os evangelhos da posição de revelação, o que aconteceu por muito tempo, né? Acreditava-se que o texto do evangelho era um texto sagrado, portanto revelado por Deus a pessoas inspiradas. Não cabia ali a gente considerar erro. E o que o Reimarus está dizendo em última análise, né, é que sim, esse texto não é um texto isento de questões humanas. Há uma vida de Jesus ali. Essa vida de Jesus pode ser estudada através dos evangelhos, mas ela tem marcadores humanos. E esses marcadores humanos, se não compreendidos, impedem a gente de também se aprofundar na leitura da vida do homem Jesus. Depois do Reimarus, a gente vai ter um outro indivíduo, que é o David Strauss, ou Davi Strauss, né? Que vai viver entre 1808 e 1874, já no século XIX. E nos anos de 1835 e 1836, ele é contemporâneo de Kardec, ele vai publicar uma obra chamada Vida de Jesus, né? E aí ele vai defender que tudo que a gente estuda a respeito de Jesus seria, na verdade, uma espécie de fantasia. Ele não deixa de dizer que Jesus existiu, mas ele vai dizer que os milagres, os ensinos, toda aquela figura elevada e sagrada de Jesus, ela é derivada de mitos religiosos da época dele. Então é como se as pessoas tivessem muita esperança de encontrar um Salvador, um Messias, elas estivessem vivendo um tempo muito difícil, e aí aparece um homem, Jesus, que ensina algumas coisas bacanas, sim, ele é alguém que tem um conhecimento diferente e tal, mas as pessoas colocam tanta expectativa no ensino desse homem, tanta vontade de que ele seja de fato Salvador, que a partir disso criam uma religião nova. Não precisa nem dizer que o texto dele vai ser muito questionado, né, gente? Porque ele vai começar a bater de frente com a teologia, não só católica, mas cristã de maneira geral. O que ele está tentando fazer, o que ele propõe, é que Jesus seria uma espécie de fábula, de mito, de história exemplar através da qual a gente convence as pessoas a ter uma vida melhor, né? Depois disso, eu estou lendo aqui as mensagens de vocês. Depois disso, a gente vai ter um autor chamado Heinrich Rossmann,
que ele viveu também contemporâneo de Kardec. Na verdade ele vai viver um pouquinho mais, né? Ele vai viver de 1832 até 1910, então ele chega a entrar no século XX encarnado. E ele vai fazer o primeiro estudo crítico comparado que a gente tem notícia dos evangelhos. Isso é muito legal. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 4 evangelhos que a gente tem como evangelhos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, e vai botar todos eles lado a lado, dizendo assim, qual deles é o mais antigo? Qual tem as informações básicas das quais os outros teriam sido derivados? Todos os evangelhos tratam da mesma coisa? Como que isso foi elaborado? Será que o texto ficou pronto de uma vez só? E os estudos do Hosman, eles são bem bacanas porque eles vão apontar para nós algo que merece destaque. A gente pega o Novo Testamento, e hoje em dia isso está muito em moda, né? No movimento espírita, que foi uma coisa que a gente não viu durante muito tempo. Durante bastante tempo, a turma achava que no Espiritismo a gente só estudava o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali a gente sabia o que Kardec tinha dito de verdade, porque o Novo Testamento podia ter algumas adulterações, a gente não leu muito. Hoje em dia a gente tem um movimento grande de estudo do Evangelho, congressos de estudo do Evangelho, palestrantes que praticamente se especializaram nos estudos do Evangelho, isso é ótimo. No entanto, a gente tende a achar que os Evangelhos às vezes tratam da mesma coisa, da mesma forma. Só que não é assim. O que o Hosman descobriu? Que o Evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos. E também ele é o menor, né, gente? Quase tudo que está no Evangelho de Marcos está em outros textos, nos outros 3. Mas há uma parte dos ensinamentos que estão ali que não estão, que aparecem nos outros textos, ou mesmo dos de Marcos que não aparecem nos demais, que o Hosman não consegue identificar de onde vem. Então ele propõe a hipótese que hoje é a hipótese mais aceita entre os estudiosos. Aquilo que a gente conhece como Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, não foi escrito pelo próprio, que dá o nome ao texto. Imagina assim, quando Jesus é crucificado, as pessoas vão agora buscar para saber dele os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus de perto, não é? E enquanto conviviam com os apóstolos, qual era a necessidade de se escrever as coisas? Lembrando que as culturas antigas, quase todas elas são muito mais dadas à oralidade do que à escrita. E se a gente se lembrar que os cristãos, eles são egressos de uma camada popular bem mais baixa, né? Jesus era um indesejável, andava com todo tipo de gente que todo mundo achava que não presta. Se hoje ele viesse ao mundo, talvez a gente não seguisse, né? Ou algumas pessoas não seguissem. Mandaríamos ele se mudar para Cuba. Agora, o que acontece? Não foi Mateus que escreveu o texto. Não foi João que escreveu o texto. Como as pessoas tinham que ir até eles para aprender de Jesus, começaram a surgir então comunidades de prática. Então tinha aquela comunidade que aprendia o Evangelho de Mateus. Tinha aquela comunidade que aprendia o Evangelho de Lucas, de João, de Pedro. Ouviam esses homens narrar o que aconteceu com Jesus. Na medida que a gente entra na segunda metade do século I, portanto por volta do ano 60 depois de Cristo, esses apóstolos vão morrer, né? Não morrem todos juntos, eles vão viver até o final do século I. João tem uma longevidade tremenda, mas na medida que eles começam a ficar mais velhinhos e que já não há pessoas que conviveram com Jesus, é que os textos começam a ser escritos. Entendem?
Então, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é tido como o evangelho mais antigo, primeiro, foi escrito por alguém que não conheceu Jesus. Marcos não conheceu Jesus pessoalmente. Ele vai ser aluno de Pedro, né? E o que a gente tem de historicidade desse texto aponta algo em torno do ano 60 depois de Cristo, né? Portanto, se a gente considerasse que Jesus nasceu no ano 0, porque os estudos apontam para nós que Jesus deve ter nascido 4 ou 6 anos antes dele mesmo, né? Se a gente considerar que Jesus nasceu no ano 0, o evangelho mais antigo foi escrito 60 anos depois do nascimento dele. 70 anos depois do nascimento dele, porque a datação dá uma faixa de tempo, né, para nós. E mais, foi escrito pelo menos 30 anos depois da morte dele. Ah, mas então os discípulos não tinham nada para estudar, não tinham nenhuma anotação a respeito do evangelho? Tinham. Só que eram aforismos. Imagina que a gente vai numa palestra, talvez alguns de vocês até estejam fazendo isso aí em casa. Enquanto eu vou falando, eu cito uma informação, você pega o caderno e anota. O que a gente tinha no começo do cristianismo, que é o que o Emmanuel cita lá no Paulo e Estevão, como os textos de Mateus, não são evangelhos, são anotações do que Jesus tinha dito. Então Mateus, por exemplo, que era letrado, acabava o ensinamento do mestre, ele chegava em casa e tomava nota de alguma coisa que Jesus tinha falado. Mas não era um texto com histórias, como a gente vai conhecer depois. É um texto voltado para registrar a ideia do Cristo, a ideia básica dele, né? Isso o Hosman vai perceber. Então ele vai dizer assim, ó, embora o texto mais antigo que a gente tenha seja o texto de Marcos, nós podemos ver que todos os evangelhos, inclusive o de Marcos, foram baseados numa fonte comum. Uma fonte que a gente não tem acesso a ela, que se perdeu na história. E essa fonte ele vai chamar de fonte Q. Que é como se escreve fonte lá em alemão. Perdão, Q é como se escreve fonte. É Q de letra Q. A palavra fonte em alemão começa com Q também. Eu não sei ela aqui para dizer para vocês. Eu ia dizer uma bobagem qualquer. E a partir daí, então, a gente começa a pensar, ora, os textos, eles são derivados de uma fonte que a gente não tem acesso mais. E eles foram escritos não por Mateus, por Lucas, por João, mas pelos alunos destes apóstolos que vão tentar preservar o ensinamento espiritual para as gerações futuras. Vocês lembram de quando a gente era pequeno e a gente brincava de telefone sem fio? Não tem como passar uma informação adiante sem que ela seja deturpada. Vou dar um exemplo para vocês. Há uma passagem nos evangelhos em que Jesus teria amaldiçoado uma figueira. Vocês conseguem imaginar Jesus amaldiçoando um ser vivo? Muito pouco provavelmente. Jesus não amaldiçoaria um ser vivo. Agora, por que está lá no evangelho? Gente, a minha cachorra está enlouquecida aqui. Por que está lá no evangelho que Jesus amaldiçoou... Vem cá. Por que está lá no evangelho que Jesus amaldiçoou a figueira? Provavelmente porque a gente está diante de um grande telefone sem fio. Um grande telefone sem fio de alguém que viu Jesus fazer alguma coisa e não sabia bem o que era. E aí, na medida que vai passando a história para frente, foi registrado daquela forma. Então, o Hosman ele vai apresentar para nós o primeiro estudo crítico a respeito da biografia de Jesus baseado nos evangelhos. Tudo que a gente tem hoje de estudo moderno está ali.
Mas dentre todos que eu citei, há um específico que é talvez o mais conhecido de alguns de nós, que é um francês contemporâneo de Kardec, chamado Ernest Renan. O Renan vai publicar no ano de 63, 1863, um livro também chamado A Vida de Jesus. Só que a vida de Jesus do Renan é demolidora. Porque ele vai dizer que Jesus, na verdade, era um homem muito comum. E mais do que isso, que milagres, moralidade, nada disso aconteceu. Que tudo é uma invenção. Né? Em alguns momentos ele chega mesmo a ser árido, a ser ácido no texto dele. Irônico, debochado. Isso vai levar inclusive Kardec, lá no Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas, Kardec fala sobre isso. Fala sobre o Renan. Lá na segunda parte do livro tem um subtítulo chamado A Vida de Jesus. Kardec teria perguntado para os espíritos o que significava o texto daquele do Renan que estava abalando tanto o cristianismo. Porque o Ernest Renan, ele era um ex-seminarista. Ele foi religioso muito tempo. E depois ele redige um texto que é demolidor. E os espíritos vão dizer para Kardec exatamente isso. O trabalho do Renan, do Ernest Renan, era demolir as fundações de uma religião dogmática, descolada da razão, da lógica e da lucidez. Então, tudo que esses outros pensadores começam a fazer, o Renan vem por último e dá um solavanco na estrutura tradicional da crença, fazendo com que ela quase desabe. E o livro vai causar um frisson na época que é lançado, ele vai ser perseguido, vai ser acusado de herege, mas de fato ele abala as estruturas da religião dominante. Até aqui tudo bem? Eu peço desculpa para vocês, porque a minha cachorrinha de fato não quis descer, então eu estou tendo que olhar para o lado aqui para poder pegar as coisas, já que o texto ficava na minha mão. Eu não vou brigar com ela, coitada, ela passa o dia quase todo sozinha e os bichinhos merecem um cuidado nosso, né? Até aqui tá tudo bem? A gente está conseguindo compreender? Mas assim, depois de tudo que a gente falou, de pessoas criticando se Jesus existiu ou não, da gente começar a ver que os evangelhos são derivados da maneira como os apóstolos interpretavam a fala de Jesus, a gente tem que se perguntar então, de tudo isso, o que a gente tem como certo da vida de Jesus? O que a gente tem como real? O que a gente pode dizer sem perigo de errar que de fato aconteceu? Bem, não são muitas coisas. O que a gente sabe de fato a respeito do Jesus histórico é, primeiro, que ele era judeu, né? Pronto. Segundo, a gente sabe que ele nasceu de uma mulher judia e teve irmãos. Isso é uma coisa muito importante da gente falar. Até porque a gente tem uma coisa que não entende. A gente tem alguns aspectos que a gente não entende, naturaliza, vai ouvindo, telefone sem fio, fica meio maluco. Quando eu pergunto para vocês assim, quem foi o continuador do trabalho de Jesus na igreja ali de Jerusalém depois que ele morre? A maioria das pessoas vai dizer que aquele continuador, aquele que recebeu a batuta de conduzir a igreja foi Simão Pedro. Tô certo? Pois é, mas quem conduziu a igreja de Jerusalém depois da morte de Jesus não foi Pedro, foi Tiago. E Tiago não era um homem qualquer, era irmão de Jesus. Paulo fala isso nas suas epístolas, né? Então veja, Jesus teve irmãos, alguns irmãos seguiram ele, teve outros da mesma família,
né? O nome da minha cachorrinha, Rita, é Tashi. T-A-S-H-I. O pessoal acha que é Tati, mas é Tashi. Tashi é uma expressão tibetana. Tashi Delek, que significa que tudo seja auspicioso, tudo seja positivo. Mas voltemos ao que a gente sabe de Jesus. Judeu, teve família, portanto nasceu de Maria, de José e teve irmãos. A gente sabe que ele ensinou de modo itinerante durante aproximadamente 3 anos, né? Ele viajava, não tinha ponto fixo para dar os ensinamentos. Ele era acompanhado por um grupo de seguidores, que se a gente fosse contar os homens que tinham essa primazia, esse número era em torno de 12, mas se a gente contasse mulheres, crianças, idosos e outras pessoas, esse grupo que acompanhava Jesus era bem maior. Onde ele estava, o grupo também se aproximava. No ano passado, não sei se foi no ano passado, mas acho que foi. Foi lançado um filme chamado Maria de Magdala. Acho que chama Maria de Magdala, ou chama só Maria. O fato é que é a história de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né? Magdala e Madalena são a mesma pessoa, tá? O filme é lindo, o filme é fantástico, o filme é simples, é sensível, o filme é belíssimo, belíssimo. Poucas vezes eu consegui ver no cinema uma representação de Jesus que faria sentido dentro daquilo que eu tento buscar e daquilo que eu estudo. E aquele Jesus, ele é marcante. E a relação dele com Madalena é mostrada de maneira também muito sensível. Não é aquela loucura de que foram casados e tal. Não, não. Não porque casar-se seja uma loucura. Na verdade é porque a gente não tem fonte para isso. Mas o filme ele se baseia numa perspectiva de que Maria foi uma continuadora dos ensinos de Jesus. Jesus teria pedido para Pedro e para Maria continuarem a sua tarefa, né? Então o filme vale a pena ser visto. E no filme isso fica claro, né, o que eu acabei de dizer a respeito da multidão. Tinha os discípulos que andavam com ele, mas sempre havia uma multidão que estava em torno do mestre em busca de orientação. O Luiz Carlos está me perguntando aqui se Tiago era irmão mesmo de Jesus, nascido de Maria. Sim. Para o Espiritismo, não há nenhuma objeção a que Jesus seja filho natural de Maria, né? A gente tem problema com isso, porque a gente herda uma tradição espiritual do cristianismo tradicional, na qual Maria é virgem. E automaticamente, quando a gente faz isso, a gente cria um embaraço histórico tremendo, né? Primeiro, a gente fica com um José que some porque provavelmente, como a gente encara que o ato do casamento e da conjunção carnal ele não é puro, não é bom no sentido moral da palavra, Jesus não pode ter nascido ali. Então José sobra, ele é apagado da história. A gente não tem muito registro sobre ele. E mais, a gente imagina que Jesus, por ter nascido pelas vias normais, ele seria inferior. Nada disso. Para o Espiritismo, tanto Jesus quanto os outros são filhos naturais de José e de Maria. Não há por que ser diferente, né? O filme se chama Maria Madalena. Acho que é isso. Além, então, judeu, falava aramaico. Eu não disse isso, né? Falava aramaico. A língua dele não era o hebraico. O hebraico é uma língua ritual, uma língua mais formal. O aramaico era o hebraico popular, vamos dizer assim. Então, judeu, falava aramaico, nascido de mulher, tinha irmãos, ensinou de modo itinerante, vivia cercado por pessoas e foi condenado e crucificado como um agitador social.
Jesus foi condenado porque ele era considerado um agitador. E ele era um agitador. Hoje a gente enxerga... Hoje a gente enxerga a religião como uma coisa assim muito, muito ordeira, muito castrada, muito sentida. E Jesus foi um agitador social. Isso é interessante porque nós tememos essas figuras, né? Por isso que Jesus foi crucificado. O ensinamento dele não tinha nenhum motivo para que ele fosse punido. Mas ele é punido porque ele cura no sábado. Porque ele fala que os fariseus, que são a autoridade constituída, estão conduzindo as pessoas a se perder. Ele questiona os ritos do templo. Ele se indigna com a venda das coisas no templo. Ele vai andar com mulheres impuras e vai tocar nas mulheres impuras. Quando a turma diz para ele assim, você não vai lavar a mão para comer? Porque a gente aprendeu que a gente tem que lavar a mão para comer. E Jesus vai dizer, eu não vou lavar minha mão. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, é o que sai. Então Jesus, ele era bem difícil. Vocês imaginem. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor, fazer uma transliteração, né? Nem todo fariseu que encontra com Jesus é condenado por ele. A gente tem aí o exemplo de Nicodemos, que Jesus o recebe, o orienta. Então ele era uma pessoa séria. Mas ele tinha autoridade. Então vamos pegar um exemplo rápido dentro do espiritismo. E aqui eu estou dizendo que eu não estou pensando em ninguém especial. Estou dando um exemplo só baseado na metáfora para o ensinamento que nos interessa. Então vamos supor que a gente tenha alguma figura muito reconhecida dentro do espiritismo. Um palestrante, um médium, alguém que tenha muita autoridade, né? Mas que talvez esteja se preocupando com outras coisas que não seja o primordial, esteja preocupando mais com dinheiro, esteja preocupando mais com fama, com projeção, né? Jesus condenava duramente essas pessoas. Se tivesse aqui hoje, talvez as condenaria também. Só que isso é indesejado. Quando alguém pontua alguma coisa em relação a isso, a gente fica meio... né? Tá querendo aparecer, ou então, quem é você para falar do que o fulano faz e tal. Jesus sempre foi muito claro, né? Ele condenava duramente aqueles que usavam as questões espirituais para obter vantagem. Então ele era um agitador, visto como um agitador. Eu vi que surgiu várias perguntas aqui. A Sandra ela fala, né? Se Maria tivesse tido Jesus de outra forma, que não pelas vias naturais, dessa forma estaria indo de... Tá certo, Maria. Sandra, perdão. Maria tinha que atender às leis naturais. Tudo leva a crer que sim, Bárbara, que Jesus foi o primeiro filho de Maria e José, né? Tudo leva a crer que sim. Tudo bem até aqui? Se vocês acham que tá ruim, vai piorar na segunda parte. E olha, eu tenho só 10 minutos. Denis vai dizer que a vida de Jesus tem muita semelhança com mitos antigos. Ele vai citar 2, Krishna e Horus. Na verdade, não são 2, são muito mais. Né? Por exemplo, Horus e Mitra, que são deuses antigos, nasceram em 25 de dezembro, foram mortos e ressuscitaram, tiveram uma vida muito semelhante, trouxeram sabedoria para as pessoas, curavam os doentes, enfim, muitos deuses e mitos antigos são transportados para a história de Jesus. Provavelmente pela descrição do tempo que eu digo geográfico mesmo, né? Que a gente tem nos evangelhos do nascimento de Jesus, ele não nasceu em dezembro, ele nasceu em março ou abril.
Mas todas essas adaptações são feitas a partir da visão que a gente foi enxertando no cristianismo a partir de outras crenças. Como o cristianismo se espalhou muito rápido, para grupos que não tinham contato nenhum com Jesus fossem convertidos, muitas vezes eles trouxeram as suas crenças enxertadas nos princípios cristãos, né? E aí a gente começa a ver o surgimento disso. Eu indico para vocês 4 figuras, para vocês pesquisarem sobre elas. Eu não vou me deter falando muito, não. Horus, que é um deus egípcio, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. O Mitra, que está por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Há um deus chamado Atis, né? E o Krishna. O Atis está a 1.200 também antes de Cristo e o Krishna 900 antes de Cristo. E a vida deles é muito parecida com a vida de Jesus. Tem um detalhe que me chamou a atenção, e não me chamou a atenção do ponto de vista positivo, não. Na tradução do Leon Denis da FEB, a FEB colocou várias notas nesse capítulo. E ela contrapõe Denis com Emmanuel, sobretudo nas respostas que Emmanuel apresenta para nós no livro Consolador, falando sobre a história de Jesus tá certa, do jeito que a gente lê nos evangelhos, ou falando que Jesus não pode ser comparado com um ser humano comum, porque ele é diferente. Sem querer desrespeitar o benfeitor Emmanuel, eu acredito que Leon Denis e Emmanuel estão falando para públicos e em contextos diferentes, né? A gente tem que se comparar com Jesus, a gente tem que olhar a humanidade dele para trazer ele para perto de nós, senão a gente não consegue progredir, né? Se alguém está lendo os livros pela FEB, vai ver as notas. E essas notas merecem atenção, tá? Porque vocês vão ver que ela vai discordar um pouquinho do que o Denis está dizendo. Eu não sei o que estava na cabeça do editor que propôs a nota. Certamente foi uma intenção boa, mas a gente tem que ler com os olhos mais críticos, né? O Camilo Baroni pergunta o que aconteceu com o corpo de Jesus, por que ele sumiu, né? Isso não é tão difícil de pensar do ponto de vista espírita, não. A gente tem fenômenos de materialização e fenômenos de desmaterialização. É bem provável que um espírito da envergadura de Jesus, e sabendo como que a gente é bem habilidoso para estragar tudo, desfizesse o corpo dele, para que não ficasse motivo de briga e de separação. Ou, de outro modo, o corpo pode ter sumido mesmo, né? Entrado em decomposição, a gente nunca vai achar porque foi consumido pela Terra, né? Pela vida biológica do planeta. O Espiritismo não tem informações sobre Jesus ter tido filhos, Rafael. Há várias teorias sobre isso. Essas teorias, é importante a gente falar, elas não invalidam a moral do Cristo, tá? Elas não invalidam. Mas a gente não tem fontes. Tem pessoas que não acreditam porque dizem assim, vê lá se Jesus ia se casar. Olha, sinceramente, esse não é o argumento mais razoável, né? Se a gente tiver fontes que demonstrem que ele tenha se casado, concretas, com datação legítima, e que sejam sobreviventes a uma crítica rígida, não tem por que ele não ter se casado. O espírito puro passa pela matéria sem se contaminar por ela em nenhuma circunstância. Então vive casamento, trabalho, sexo, dinheiro e está feliz, não tem problema, né? Agora, a gente não acata essa ideia porque a gente não tem fonte sobre ela. Então a gente ainda não tem argumentos sobre isso. Além das fontes, então, cristãs, o que mais a gente tem que falar de Jesus? A gente tem alguns autores não cristãos. Então a gente tem um judeu chamado Flávio Joséfo, que vai escrever uma obra chamada Antiguidades Judaicas, e ele vive bem no período que Jesus vive, e ele cita a crucificação de um Jesus, né? A gente tem também alguns autores romanos, Plínio, Tácito, Suetônio, que vai escrever a vida dos 12 Césares, todos eles vão narrar a existência de Jesus. Contemporâneos ao mestre é só o Flávio Joséfo mesmo, está mais pertinho ali. Os outros vão escrever depois. Mas, de toda forma, são fontes fidedignas
que a gente entende que dão suficiente suporte para a gente acreditar que Jesus existiu de fato. Denis vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, vamos supor que tudo isso que a gente estudou até aqui não seja real. Vamos por um minuto pensar que Jesus seja uma fraude, que Jesus seja uma alegoria, que Jesus foi uma invenção. Aí nós estamos diante do fenômeno de massa mais intenso que o mundo já vivenciou. Por quê? No espaço de uma geração, essa fantasia chamada Jesus, e uma geração geralmente é uma medida de tempo em torno de 30 a 35 anos, né? Em uma geração, isso que seria uma fantasia se tornou uma coqueluche dentro do maior império do mundo na época, que era o Império Romano. A difusão dos ensinamentos de Jesus teria sido a ilusão mais poderosa que o mundo já viu. E isso não faz sentido, né? Muito dificilmente as pessoas se entregariam com tamanho empenho, inclusive sendo martirizadas, e mais, sendo martirizadas voluntariamente, né, no circo romano, por algo que fosse uma invenção. Ainda que fosse uma invenção de uma pessoa muito perspicaz, como Paulo era. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, Denis vai defender. Existiu um homem Jesus que era incomparável. A alma mais elevada e mais pura que passou por esse mundo. Mas ele não tinha nada a ver com rito, com formalidade, com todo esse status quo que se apresenta no mundo. Muito pelo contrário. Jesus era o antídoto para tudo isso. Uma vez um companheiro espiritual falou conosco algo que eu achei muito interessante. Ele disse que o cristianismo foi o maior veneno que o mundo já viu. Enquanto Jesus é sempre o maior remédio. Isso me deu o que pensar durante muito tempo. Porque durante 700 anos da história da igreja, o que se discutia era a natureza de Jesus. Jesus era homem, Jesus era Deus, Jesus tinha corpo de carne, Jesus não tinha corpo de carne. Como é que era tudo isso? Denis vai dizer, olha, isso é invenção, isso não tem a ver com Jesus. Jesus foi uma pessoa comum que veio dar o testemunho da sua identidade total com Deus. Então ele era comum do ponto de vista da vida material, ou seja, ele gozava das mesmas faculdades e das mesmas limitações materiais que nós temos. Ele sentia fome, sentia frio, precisava beber água, dormir, né? Agora, a maneira como ele lidava com essas circunstâncias é que é belíssimo, porque era totalmente diferente da maneira que nós habitualmente estamos acostumados a fazer, né? Então, Denis vai dizendo para nós que essas coisas, Jesus, Deus, corpo fluídico, que são algumas teorias de como que seria a constituição de Jesus e que vão terminar sendo coroadas, né, com a tese da pessoa da Trindade. Jesus seria uma das pessoas da Trindade divina, ele seria o Filho. Isso não tem a ver com Jesus. Isso tem a ver conosco. Agora, o que eu achei mais bacana é que você vê como é que é a argúcia, né, do espírito Leon Denis, da pessoa. Ele vai dizer que Jesus é o maior exemplo de humanidade. Ele vai usar para exemplificar isso a expressão filho do homem, dizendo que isso não se referia que Jesus era filho de Deus necessariamente, mas que ele era filho da condição humana. E Denis escreveu, lembrem-se, em 1890. Há pouco tempo, a Companhia das Letras publicou uma série de traduções muito boas do Novo Testamento para o português, feitas por um estudioso de Portugal, se eu não me engano, chamado Frederico Lourenço, que é um especialista nos textos gregos clássicos e que se dedicou a traduzir para o português a partir do grego clássico o Novo Testamento, só que ele não é crente, né? Ele não é religioso, então ele não está preocupado com uma teologia.
Ele vai traduzir aquilo que mais se apresenta do ponto de vista formal das palavras. E quando ele vai traduzir a expressão filho do homem, que aparece em vários evangelhos, ele usa filho da humanidade. E apresenta uma nota muito bonita, dizendo que é como se Jesus, nessa expressão, fosse identificado como aquilo que há de mais puro na condição humana, mas sem deixar de ser homem, entende? E Denis faz a mesma analogia. Agora, a gente tem um problema. Por quê? Porque Denis vai dizer que Jesus ele se perpetua na humanidade porque ele consegue marcar cada mente humana que trava contato com ele com a esperança ou com a certeza de um mundo mais justo, livre de desigualdades, livre de inseguranças e tudo isso. Por que é um problema isso que eu estou dizendo agora, né? Há pouco tempo atrás, um companheiro de movimento espírita resolveu me dizer que eu estava indo contra o espiritismo porque eu defendia ideias socialistas. Eu fiquei assim com dúvida, querendo saber onde eu estava defendendo as ideias socialistas e querendo saber também onde que elas são contrárias ao espiritismo, porque até onde me passa não há acepção de pessoas, não é porque uma pessoa tem uma orientação política liberal ou popular, enfim, isso não é critério para o evangelho, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque Denis vai dizer textualmente que o cristianismo se reproduz na sociedade, porque ele é a semente, palavras de Leon Denis, de um socialismo virtual, puro, verdadeiro, né? Aqui a gente tem que ter clareza. Eu sei que eu estou entrando num tema espinhoso, faltando 5 minutos para acabar. Quando a gente fala de socialismo cristão, que é essa tese aqui, tem muitos autores da igreja clássica que vão estudar isso, que o Denis vai partilhar dessa ideia. Eles não estão falando de teoria marxista, eles não estão falando de política brasileira. Não entra nessa onda. A gente está todo mundo do mesmo lado, não vamos por esse caminho. Eles estão falando de uma entrega total do indivíduo, de tudo que ele é pela luta contra a desigualdade. E o Denis vai ser um defensor dessas ideias. Então ele vai dizer que tudo que foge a uma luta pela total igualdade entre os indivíduos, não é cristão. É uma construção humana de poder e pagã. Palavras do Denis, né? E ele vai dizer que Jesus sobrevive porque ele consegue, a despeito de tudo isso, fertilizar, fecundar os corações humanos. O trechinho que a gente está estudando, ele é encerrado com uma fala do Denis que ele diz assim: essa grande corrente humanitária, cuja nascente está no alto do Calvário e cujas ondas nos arrastam para um futuro que jamais conhecerá as vergonhas do pauperismo, da ignorância ou da guerra. Jesus então sobreviveria como ensinamento espiritual porque ele é capaz de semear no coração das pessoas a esperança de igualdade. Não há nada mais revolucionário do que isso. Mesmo. E mais um pouquinho a respeito disso, a gente tem que ter muita clareza que nossa prática espiritual, amigos, não pode ser usada como pretexto para gerar sofrimento a qualquer ser humano. Nem para que a gente faça trabalhos espirituais em acepção de pessoas, separando uns dos outros. Isso não tem a ver com o ensinamento de Jesus.
Jesus ele foi insistente em dizer que todos os homens podem progredir, que todos merecem perdão, que todos podem recomeçar, que todos têm direito a se aproximar de Deus. E a nossa prática religiosa não pode ou não deve separar isso. E quando que ela separa? Quando a gente cria os nossos grupos fechados de prática, quando a gente começa a usar o Evangelho para justificar algum abuso, que seja de ordem econômica, de ordem política, quando a gente usa o Evangelho para justificar coisas que não são do Evangelho, né? Coisas que não fazem parte do Evangelho. Isso não tem nada a ver com Jesus. Há pouco tempo, eu vi na internet alguém falando, explicando por que era legítimo que se cobre, que se custeie os eventos espíritas cobrando entrada para esses eventos, né? Isso é um tema polêmico. E a pessoa dizia que todo mundo, que não existe nada de graça, então é melhor que o valor seja dividido para todas as pessoas, né? Só que não foi assim que a igreja cristã se constituiu, né? Não era assim que ela funcionava. Porque algumas pessoas às vezes querem participar dos eventos, querem estar presentes, querem ouvir os ensinamentos, mas não podem, porque não podem pagar. E aí a turma diz assim, não, mas é muito pouco. É um dinheirinho só, é R$15, é R$30, é R$50. Aí você pensa que a família tem 2 ou 3 pessoas espíritas e que eles ganham um salário mínimo, não dá para pagar R$90, 3 pessoas, né? É difícil. E como que os cristãos primitivos faziam isso? Vocês já ouviram falar e já leram em Paulo e Estevão que Paulo viajava coletando doações das igrejas. E por que ele coletava essas doações? Porque quem podia contribuir com um pouquinho mais ajudava para quem tinha um pouquinho menos, para que essa pessoa que tinha um pouquinho menos também pudesse ter acesso ao Evangelho. Então, se a gente resumir a nossa prática espiritual à lógica de mercado do mundo, ou seja, precisamos fazer um grande evento num lugar caro e vamos cobrar entrada das pessoas, porque cobrando entrada das pessoas a gente pode fazer um evento para 3.000 pessoas. E nesse movimento a gente impede a pessoa de ter acesso, talvez a gente não esteja olhando o Evangelho com franqueza. A gente pode até ser honesto, mas não é isso que acontecia. Não é isso que Jesus ensinava. E é disso que o Denis está falando. Ora, toda vez que a nossa prática do Evangelho separa as pessoas por renda, separa as pessoas por etnia, separa as pessoas por sexo, por gênero, separa as pessoas por posição política, está errado. O Evangelho é síntese, não é divisão. Tá? E a gente tem viajado e visto muitas casas espíritas em frangalhos por conta disso. Destruídas mesmo, impactadas, porque junto com a semente do Evangelho vem crescendo uma semente mundana estranha. É muito mais fácil a gente atender aos caprichos do mundo. É muito mais fácil tirar uma foto transada, bonita, diferente. É muito mais fácil fazer um evento num lugar muito pomposo e atraindo centenas, milhares de pessoas. É mais fácil criar uma campanha de marketing pessoal. É tudo isso muito fácil. Mas talvez não seja onde está o Evangelho. Aí o que acontece? A gente começa a justificar essas coisas. A gente começa a justificar. A gente começa a dizer assim, não, mas essas coisas acontecem, as pessoas estão fazendo bem para as outras. Não é mal. Olha, não cabe a mim julgar se é bem ou se é mal. Isso cabe ao alto. Mas o que nós podemos tentar fazer é perceber se está de acordo com o que Jesus e os primeiros cristãos faziam ou não. E o Denis é muito claro quanto a isso. É muito claro quanto a isso. Para encerrar, eu queria trazer essa reflexão para o nosso dia a dia aqui no Brasil agora. Sabe por quê? Nós vivemos
um período difícil na história do Brasil, né? Altos e baixos, alternâncias de poder, o que é muito bom para o modelo democrático. Nós vivemos um período de muita insatisfação, porque não importa muito no que você acredite politicamente, eu não acho que nem quem é politicamente orientado à esquerda ou quem é politicamente orientado à direita está satisfeito com as coisas como elas estão. Então nós estamos sim vivendo uma grande insatisfação. E essa insatisfação é legítima, mas nós temos que vigiar constantemente para que isso não seja motivo de ruptura entre nós, enquanto praticantes espirituais. A gente tem que se policiar para que a gente entenda que por trás do outro há um ser humano como eu, né? Isso não é conversa para boi dormir, nem é demagogia. É a base do ensinamento do Evangelho. Então, a gente já dividiu muito. O ano passado foi um ano de muitas divisões, muitas declarações, muitos acontecimentos. Nós já vencemos um período eleitoral, agora nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos nos desarmar uns diante dos outros. E se aquilo que nos une é a busca do Evangelho, nesse momento, que a gente possa não acreditar em nada do que eu estou dizendo, nem em nada do que o outro palestrante está dizendo. Pega o Evangelho, dedica sobre ele uma leitura, medita um pouco naquilo que Jesus ensinava. As obras evangélicas do Emmanuel são fantásticas para isso. Leiamos Paulo Estevão, leiamos Ave Cristo, leiamos 50 anos depois, todos livros muito fecundos de sabedoria e que podem aliviar essa pressão do nosso coração para que nós sejamos capazes de conviver uns com os outros, abrir mão das disputas e encontrar o espaço onde nós falamos o mesmo idioma. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer ver outro indivíduo passando fome, nenhum de nós quer ver outro indivíduo sofrendo. E isso é cristianismo. Agora, sem diálogo não há entendimento, meus amigos. Sem diálogo nós nunca vamos conseguir nos ajustar. Tá bom? Ufa, eu corri um pouco na última fase, né? Que eu tinha preparado um pouquinho mais de coisa, mas acho que a gente chega num final bacana, né? Vou deixar mais uma vez aqui o meu e-mail para quem quiser mandar pergunta, né? Lembrando que eu não tenho Facebook, tá? Quem quer mandar mensagem para mim, manda pelo e-mail, vinicius.lara@yahoo.com.br, ou manda também pelo pode mandar pelo Instagram, também tem um Instagram. Eu não sei como é que é meu Instagram. Se pesquisar Vinícius Lara, eu acho que você vai me encontrar. Manda a pergunta por lá. Algumas pessoas têm me feito perguntas e eu ainda não respondi, tá? Mas eu vou responder. Vou responder em breve. Talvez amanhã eu consiga fazer isso. Tá certo? Um beijo grande para vocês. Que Deus nos abençoe e nos permita uma ótima noite. Na semana que vem a gente vai para a parte 4 do cristianismo. Eu acho que nós vamos chegar no fim do nosso estudo a umas 5, 6 partes de cristianismo. Mas eu acho que não tá ruim, né? Um beijo grande. A Tashi também está mandando um beijo para vocês aqui, tentando chamar minha atenção de novo. E a gente se encontra na próxima segunda. Boa noite, meus amigos.